is this? Like, what if they don't see out there or down there? Recursos da escola, recursos da comunidade. A Mônica, ela é advogada formada no Brasil, com especialização em direito internacional. 25 anos trabalhando na área financeira, né, Mônica? Com securities, merger, acquisition, corporate laws. Foi coordenadora jurídica da Dow Corning no Brasil e a legal head na América do Sul da Wabco Freios. E quanto à área de educação, ela tem aí um grande background também, né? Uma passagem pelo Broward County, e hoje você trabalha como consultora, né, Mônica? Isso, hoje eu sou consultora para educação e consultora financeira. Então, eu ajudo as famílias de uma outra maneira hoje, né? Eu faço a parte de proteção, aposentadoria, acumulação de dinheiro para college, todos esses planejamentos eu faço hoje, junto com, né, em paralelo com as coisas relacionadas à educação. Então, estou com com essas duas linhas que eu acho que se complementam muito, né? É muito importante essas áreas que você está trabalhando. Até bem recentemente eu fiz um curso financeiro também. Muito importante essa orientação financeira às famílias e preparo para aposentadoria, tudo isso, né? Com certeza. É verdade. Então, vamos lá. Mas como a Mônica é muito querida, ela foi convidada hoje, né, para estar apresentando novamente. Obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui com vocês, né, fazendo parte desse projeto tão bonito, né, que surgiu quase 2 anos atrás, surgiu um pouquinho antes, quase junto com a pandemia, né? Exato, E que agora, em português, a gente, né, tem momentos, né, tem reuniões que a gente tem bastante, né, assim, algumas pessoas atendendo, né, e eu acho que a gente precisa divulgar essa palavra, viu, Isabela? Então, nos grupos que você participa, normalmente essa reunião ocorre uma vez por mês, né? Uma vez por mês. O nosso próximo encontro vai ser no dia 17 de novembro, por causa do Thanksgiving, não vai ser possível fazer na última quinta-feira, e o nosso tema será sobre o suicídio, então um tema de saúde mental bem importante, né? Então, se você quiser ajudar a gente a divulgar, eu estou divulgando também nos grupos e tentar engajar a comunidade brasileira, porque eu vejo uma oportunidade tão rica, né, que é oferecida pelo Broward County, pela Nova, e eu gostaria muito que a comunidade brasileira pudesse abraçar essa oportunidade, né? Eu vou encaminhar, a gente tem um grupo sobre suicídio, né, depois que aconteceram aí recentemente 2 suicídios. A gente tem reunião, eu acho que quinta que vem, então, e tem grupo em espanhol e em português. Eu vou colocar você em contato com a Roberta, tá? Que ela está liderando esse, chama Connecting. Como é o sobrenome da Roberta? Ai, é muita letrinha. Eu vi. Vai ter esses dias agora, lá no Saddle, lá numa sala do Broward, nós vamos, acho que é semana que vem. Exatamente. Terça-feira. Então, e aí o mês que vem vai ser discutido esse mesmo tema aqui nesse fórum, que é da Nova com Broward County Public Schools. Então, vamos começar? Então, tá. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu consigo. Consigo. Então tá, eu passo a palavra a você, Mônica, e Deus abençoe na apresentação. Obrigada, que assim seja. Então, como a Josi mencionou, esse projeto ele é fruto de um grant, né, que a gente chama, que é uma verba que foi conseguida pela Nova, e aí eles fazem uma parceria com esse instituto que chama PIRC, né, e com o Broward College. Então, cada um de nós, né, cada um desses parceiros nas suas áreas de especialidade, e tentando trazer mais informação e mais empoderamento para os pais, tá? Então, tudo que a gente conversar aqui,
a gente está conversando, é uma participação voluntária, então nada do que a gente disser aqui substitui um aconselhamento com um counselor da sua escola, com um médico, um psicólogo. Então, se houver necessidade de uma consulta particular, né, alguma coisa relacionada à saúde mental, a gente sugere que vocês entrem em contato, né? Você, né, Isabela? Entre em contato com a Raquel Bruno, que ela é do PIRC e ela pode auxiliar, tá? Então, as informações estão na tela. Tá. Então, a Josi já me apresentou, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos recursos. O ano passado eu participei de uma palestra parecida com essa, na época eu ainda trabalhava no condado. Então, a gente vai trazer alguns dos recursos que estão disponíveis para os pais e que muitas vezes eles não conhecem. Ok. Você quer fazer esse, Jô? Pode ser, Então, a gente tem aqui um exercício de respiração consciente, se vocês quiserem me acompanhar. Cada respiração entra e sai, para você observar a expansão dos seus pulmões e qual é a sensação de expirar. Os seus pensamentos podem se voltar para o que aconteceu durante o dia ou coisas que você precisa fazer. Isso é normal e esperado, basta voltar ao presente e à sua respiração. Estar atento, ser capaz de focalizar no momento presente é essencial para descobrir o que você está pensando e sentindo e o que é necessário no momento. Então, é a questão de focar no aqui e agora, né? Muitas vezes a gente tem 1000 preocupações na cabeça, mas cada coisa no seu momento, focado naquele momento, e a gente consegue alcançar bem mais, né? Então, se vocês quiserem agora fechar os olhos e respirar fundo, vamos inspirar. 1, 2, 3. Inspirando, segurando um pouco e agora soltando a respiração. De novo, respirando fundo, segurando um pouquinho a respiração e soltando. Vamos fazer uma terceira vez? Respirando fundo, segurando e expirando. Nos dá um pouquinho mais de tranquilidade. Podemos seguir em frente agora. Podemos. Obrigada. Então, a primeira pergunta aqui que a gente se faz é: o quão à vontade você se sente para entrar em contato com a escola do seu filho? Eu estou fazendo uma pergunta aberta, tá? Podem abrir os microfones aqui. Nós temos a Flávia também. Bem-vinda, Flávia. Boa tarde, boa noite, Flávia. Confesso que eu não me sinto nem um pouco à vontade. Esse é realmente uma situação difícil aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho como que funciona, né? Quais são os personagens na escola e como você poderia acessar essas pessoas da melhor maneira possível, tá? Então, o que a gente gostaria de compartilhar com vocês? Eu não sei, a maioria de nós aqui somos imigrantes, né? A gente vem para um país diferente. Todo o nosso referencial de educação é do Brasil. A maneira como as escolas funcionam lá. Muitas vezes, acredito, eu pelo menos, né? Meu filho, a gente estudava em escola particular. Então, o contato na escola particular é diferente. Então, a gente sente muito essa quebra quando a gente vem para cá, tá? Uma coisa importante a se dizer, que aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que a gente tem a escola entrando muito em contato conosco, né? Aqui a gente diz que no news are good news. Se ninguém da escola te liga, em teoria está tudo bem, tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, tá bom?
Então, qual que é o objetivo do Condado de Broward, né? Ele tem, para as crianças que estão chegando, de origens diversas, a gente tem, eu não sei os dados exatamente desse ano, mas a gente tem por volta de 134 mil alunos, né, em Broward, e desses 134 mil alunos, pelo menos 50% são estrangeiros, tá? Então, é muita gente das mais diversas línguas e estrutura cultural. Então, Broward tenta criar um ambiente que seja acolhedor. Mas são muitas escolas, então algumas vezes a gente não vê isso na escola específica do nosso filho, mas existe essa tentativa do distrito, tá? E da Nova e do PIRC. Então, como são como se fosse uma hierarquia na escola, né? Flávia, seu filho tem que idade? Só para eu saber, porque eu sei que o da Isabela está no high school. Oi, Mônica, o meu filho está no second grade. Tá. Então, principalmente no caso da Flávia, que a criança ainda está... Vocês estão vendo o meu screen, né? Sim. Tá. Principalmente no caso da Flávia, que a criança está na escola elementary, o professor ele é o contato, é o seu primeiro contato, tá? Ele sabe muitas vezes que existe às vezes um problema de comunicação, não são todos os pais que falam inglês. Ele tem instrumentos para, se você entrar em contato com ele, ele traduzir e te devolver. Então, não tenha medo de entrar em contato com o professor, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha, né? Solicite o que a gente chama de Parent Teacher Conference, tá? Essa é uma reunião no elementary com o professor, no middle e no high school, normalmente participam vários professores ao mesmo tempo. É como se fosse uma junta e os pais que requisitaram aquela reunião. Algumas escolas exigem a participação da criança nesse momento, principalmente se ela for um pouco mais velha, tá? Não fiquem com dúvida. Uma coisa que é importante, vocês só vão saber se seu filho está piorando a nota ou não, se vocês olharem no sistema, tá? Então, a gente tem vários instrumentos importantes, como o Pinnacle, como o Virtual Counselor, que tem o boletim intermediário e o boletim final, tá? Então, assim, se você mantém um contato próximo com as notas deles, com as tarefas que está sendo cumprida, você já vai ter esse momento que você vai falar, não, alguma coisa não está legal, eu preciso falar com o professor. Então, ele é o seu primeiro canal. Depois dele, se a sua percepção em relação ao seu filho ou filha está ligado à questão emocional, né? Se ele está reclamando de um bullying, se ele está triste, se ele está deprimido, se ele chega contando algumas passagens que fazem você ter uma bandeirinha vermelha lá, porque mãe é um bicho estranho. A gente sente na fala dos nossos filhos que alguma coisa não está legal, né? Então, sentiu isso, vale a pena marcar um horário para falar com o counselor dele, tá? Então, dependendo eles têm o counselor e no high school eles têm também um behavior counselor, tá? O counselor também é ele que vai auxiliar os pais na elaboração de um plano de educação individualizada, que a gente chama de IP, tá? Ou plano 504. O que é isso? Se o seu filho ele tem alguma necessidade especial, tá? Que vai de um déficit de atenção, uma dislexia, até algo
algumas doenças mais complicadas, né? Algumas restrições maiores, é o counselor que vai muitas vezes iniciar esse processo, e aí existe um outro departamento dentro da escola que chama ISI, que vai auxiliar e vai ser o responsável é ele que presta contas do seu filho perante a legislação de proteção das crianças com necessidades especiais, tá? Então, o distrito escolar ele tem investido muito nessa questão de social emotional, e o conselheiro escolar, em teoria, é a pessoa responsável por ser esse canal com os pais. Aqui a gente tem o diretor, né, o principal. Só que antes do principal, a gente tem os assistant principals, né, os diretores assistentes. E numa escola grande como a Cypress, por exemplo, eu acho que eles têm 6 assistant principals. Então, um é mais focado no ESOL, um é mais focado no esporte, um é mais focado... Então, dependendo do que você precisa falar com o diretor, né, os motivos que te levariam a falar com o diretor na escola, muitas vezes você precisa primeiro falar com o assistant principal. Por quê? Porque ele é responsável por aquela área e provavelmente ele vai agir de uma maneira mais rápida para resolver a sua situação. E aí você guarda o diretor, como se eu fui advogada há muito tempo, né? É um grau de apelação, tá? O diretor é como se fosse o CEO da companhia, né? Então, ele é a maior hierarquia na escola. Então, conforme a gente brinca, a gente não quer matar mosquito com canhão, né? Então, tem coisa que você vai resolver com a professora. Caso seu filho seja do ISOL ou do ISI, quando você se comunica com o professor, uma sugestão, né, uma prática que me ensinaram quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, copie o contato do ISOL ou o contato do ISI na comunicação com o professor do seu filho. Por quê? Porque no final são eles que são responsáveis, entre aspas, por dar conta daquelas crianças, tá? Então, muitas vezes o professor não lembra que teu filho ou tem um IP, ou ele está aprendendo inglês. Quando ele vê lá o nominho embaixo copiado, acende uma luzinha. Então, facilita para vocês a comunicação e a resolução, às vezes, de pequenos probleminhas que podem surgir no dia a dia na escola, tá? Quando que você vai chegar realmente no diretor, né? Ou depois que você passou, essas razões aqui já são razões para que você chegue a um assistant principal, tá? A preocupação que os funcionários não estão atuando da maneira como você estava esperando, o professor começa a não te responder ou nunca te respondeu, né? Foi detectado alguma coisa muito séria de comportamento, alguma agressão física, esse tipo de problema, preocupações mais sérias, aí você leva para o assistant principal ou para o principal, tá? Tudo bem até aqui? Mônica, eu acho que a Isabela ela tem 2 perguntas. Ela quer saber o que significa ISO e a outra, e a outra sigla que você usou também. Tá. ISOL é inglês para Speakers of Other Languages. É o antigo... Tá. Então, ESL. É o antigo ESL. E o ISI é Exception Student Education, se eu não me engano. Agora me... E o que é para quem tem necessidade especial? Que vai de uma dislexia... Entendi. a... Autismo. Inclusive, por mais maluco que pareça, crianças que são gifted, elas estão embaixo do guarda-chuva do ISI. Tá. Então, assim, vai de quem tem mais dificuldade a quem é gênio. Tá? Então, assim, o que eles entendem? São alunos que requerem algo diferente. Então, o gifted requer um currículo diferente, e às vezes uma criança com déficit de atenção requer uma acomodação diferente. Tá? Tá. Obrigada por perguntar.
qual é o grande recurso de Broward? É o website. Tudo que os pais costumavam me ligar perguntando estava no website, tá? Os websites do departamento escolar, eles têm no canto esquerdo superior uma ferramenta de tradução. Então, você consegue traduzir o site inteirinho, tá? Então, a falta de conhecimento da língua inglesa não deve ser motivo para que você não vá lá buscar a informação diretamente, tá? Então, a gente tem esses, não sei se vocês vão querer tirar foto ou a gente colocar no chat depois, não sei como é que a gente faz com esses links, mas acho que uma foto funciona. Aqui então, cada departamento tem, basicamente, dentro do website grande do distrito, você tem, pelos departamentos ou pelos assuntos, você tem as páginas específicas, tá? Então, esse é a página inicial. E a gente lá consegue ver pauta do board meeting, os anúncios, o que está acontecendo, tá? Todas as informações relacionadas ao retorno às aulas podem ser encontradas nesse link no Ready for You, né? Alguns instrumentos aqui para a família. Além desse site, você tem no Clever, tá? O Clever é a plataforma do aluno, tá? Acho que você já deve ter visto. Então, todas as informações, desde como você faz matrícula, o pacote, aquele pacote de documentos que a gente tem que assinar no início do ano e devolver, várias dúvidas relacionadas a vários assuntos estão nesses websites, tá? Fora isso, acho que já faz uns 8 anos, existe um grupo de pais voluntários que se reúnem, que é o Parent Committee. E o que eles fazem? Eles se reúnem para ver como é que eles podiam acessar e ajudar, e tem vários tópicos. Durante a pandemia, eles surgiram com essa ideia de fazer o Parent University online, tá? Essa iniciativa é muito interessante, a gente tem atingido muitos pais. A primeira reunião, se eu não me engano, a gente chegou a 30 mil pais online. A gente praticamente travou a internet. Maravilhoso, né? Foi muito legal. Estava todo mundo querendo saber como é que ia ser a volta às aulas. Então, foi um momento muito propício e os pais entraram em massa, tá? Todas as reuniões ficam gravadas nesse link, você consegue ir lá e assistir novamente, e você consegue colocar legenda, né, em português. São 7 línguas que tem a legenda e você consegue colocar legenda para o português. Tem algumas coisinhas na tradução, né, mas dá para entender o conceito, né? A gente tem o departamento do ISOL, que eu mencionei aqui. Então, o nosso departamento, basicamente, ele é fruto de um decreto, né, de um acordo judicial dos anos 90, que foi feito numa ação judicial, onde os pais entendiam que filhos que não tinham o inglês como primeira língua, eles acabavam sofrendo na carreira profissional e não tendo sucesso profissional, porque eles eram relegados a segundo plano nas escolas, tá? Então, esse movimento aconteceu em vários estados, aqui na Flórida aconteceu no começo dos anos 90, e isso criou todo um arcabouço jurídico de proteção das crianças que não têm o inglês como primeira língua. Então, dentro desse arcabouço, a gente tem um grupo que são os professores que treinam os professores,
A gente tem o grupo das tradutoras e das intérpretes, e a gente tem o grupo de apoio aos pais, tá? Que era onde eu costumava trabalhar. Então, o grupo de apoio aos pais, a função é empoderar os pais para que eles lutem e exijam os direitos dos seus filhos, tá? Esse website, ele tem muitas informações relacionadas ao distrito, normalmente tudo que se faz em inglês, a gente tem em espanhol, em crioulo e em português, tá? Que são as 3 línguas mais faladas em Broward. Eu não sei se dá para tirar foto desse QR Code aqui, ou pegar o número desse curso. Esse curso está dentro do Canvas, e lá tem várias ferramentas em várias línguas, tem toda a parte tem uma lista de websites que você pode utilizar de graça para aprender inglês, tem muitos tópicos, né, que às vezes você tem uma dúvida e se você for lá vai ter uma explicação em português para você, tá? Então, é um lugar bem interessante para se E, procurar. Mônica, qualquer pessoa pode acessar ou seria só os... Eu acredito que qualquer pessoa, viu? É. Tenta entrar amanhã, Josi. Mas é bem Obrigada. legal. Inclusive, tem gravações minhas feitas no começo da pandemia, Que legal. explicando como é que se usa o Google Translate para ler os papéis que vinham da escola, então para o pai pôr o celular, como é que funciona. Então tem muito material legal lá. Que legal. E o pessoal sempre acrescenta, sempre acrescenta. Tá. Ainda temos um pouquinho de Covid, isso aqui é um pouco mais da época que a gente continua tendo uma parte dentro do website que fala do Covid, apesar de que não se fala tanto mais no assunto, tá? Mas eu peguei Covid agora, recentemente, quando Eu peguei em junho, eu também, só peguei agora. Peguei agora, umas 3 semanas atrás, quando eu achei que ninguém mais tinha Covid, eu peguei. Então, ainda existe a regulamentação, tá lá. E o que a pandemia gerou nos nossos filhos, né? A pandemia gerou muito medo, muita ansiedade, crianças que desenvolveram transtorno obsessivo compulsivo, né? O filho da minha amiga está com um problema super sério, entendeu? Ele tem rituais de higiene que, pelo amor, então ela falou que ela demora 1 hora para sair de casa de manhã com uma criança de 10 anos, tá? Então, é importante prestar atenção, né? A gente ainda não sabe o efeito disso, né, nos próximos anos, mas é importante que a gente mantenha um olhar atento para qualquer mudança de comportamento, ansiedade. Nesse caso, o que eu faço? Reparei, tem algum problema. Existe a linha de saúde mental do Broward, que você pode pedir ajuda. Existem as conselheiras familiares, inclusive umas 3 ou 4 que falam, acho que tem umas 3 que falam português. Assim, de bate-pronto, eu lembro da Simone, é uma das conselheiras. E aí, elas vão entrar em contato, e a criança tem direito, se eu não me engano, são 12 sessões, né? Essa pessoa vai conversar com os pais, vai conversar com a criança, e ela vai ter um apoio profissional, tá? Existem clínicas também, como a PIRC, né, que a gente mencionou, que também é credenciada, então o telefone e o e-mail dela tá aqui, e outros recursos de saúde mental podem ser encontrados nessa página do distrito, tá? Além disso, dentro do Clever, existe uma ferramenta, um ícone que chama Social Emotional, SEL Toolbox. Então, é a caixa de ferramenta de socioemocional, fala assim? Whatever. de saúde mental, tá? Então, tem para os pais, para as crianças,
Broward tem convênios, né, com vários desses aplicativos que você pagaria por fora, você tem acesso ali. Então, você consegue colocar meditações pequenas. Então, é algo que está sendo dado para as crianças e para os pais e que está sendo muito pouco utilizado. Tá? Então, vale a pena visitar o SEL Toolbox. Refeições, né? As refeições, o café da manhã, ele é gratuito para todas as crianças no Broward. Então, se a criança quiser tomar café, ela chega um pouco antes e ela vai ter o café da manhã nas escolas, tá? Algumas escolas também têm o almoço gratuito, tá? Mas isso existe uma lista, né? Então, nesse site aqui você consegue ver a lista das escolas onde você tem o café e o almoço gratuito. E as que não têm o almoço gratuito, você pode solicitar, né, um auxílio, que eles chamam Free and Reduced Lunch, e aí o seu filho, com base nos critérios de classificação, ele ou vai ter a comida gratuita ou ele vai ter um desconto, tá? Então, basicamente, é isso sobre alimentação. Outros sites importantes, né, que foi como eu mencionei para vocês, né? Então, a gente tem o Departamento de Educação Especial, a gente tem o Departamento do ISOL, a gente tem o BRACE, né, a parte do aconselhamento escolar. Aqui embaixo desse guarda-chuva tem muita coisa legal, tá? Existe o Career Corner, existe a parte toda de matrícula, tá tudo dentro desse guarda-chuva aqui. E aí a gente tem um outro departamento muito importante, que é o do School Choice, né? Eu acho que vocês devem ter recebido hoje, em português, um aviso, com a voz da Janet, que é a nossa intérprete, que é a nossa tradutora, e convidando para uma feira que vai ser na South Plantation High School, na próximo dia 3, né? E eu recomendo muito que, né, as pessoas comecem a pensar nisso e que saibam que existem outras opções, né? Por exemplo, o meu filho estuda numa escola técnica, né? Quando ele estava na 7ª série, eu fui numa feira igual a essa que vai acontecer, para começar a ter uma ideia, né? Quando ele estava no 8º ano, a gente foi visitar as escolas, gostamos de uma escola, fizemos a inscrição e ele recebeu, das 3 vagas que eu solicitei, ele recebeu 2, tá? Então, existe essa possibilidade. O que vem com isso? Você não precisar, muitas vezes, morar exatamente no lugar da escola, né? Então, você, às vezes, pode morar num lugar e a criança estudar, ou não. São 3 grandes bolsões, né? Eu adoro o School Choice, por isso que... Então, eles têm escolas magnet. Então, você pode fazer inscrição para 3 coisas diferentes no mesmo período. Uma escola magnet e as escolas técnicas são magnet. O sistema Nova, que tem 2 elementaries, uma middle e uma high school, que fica aqui em Dave, pertinho da minha casa, ou o que eles chamam de reassignment. Então, você mora na região X, mas você gostaria que seu filho estudasse em outra, mais perto do seu trabalho. Então, você pode solicitar isso também, tá? Isso abre agora 1º de dezembro e vai até a 1ª semana de fevereiro, tá? Então, provavelmente vocês vão ter mais informações agora com o passar dos dias, e principalmente depois dessa feira, quando abrir o período, tá? Mônica, você poderia explicar um pouquinho sobre o que é uma Magnet School, que a Isabela gostaria de saber? Tá. Ai, que bom que você está lendo o chat, porque eu não vejo. O que é Magnet School? Obrigada pela pergunta, Isabela.
A Magnet School, ela é literalmente um imã. Ele é um curso diferenciado em uma escola, um currículo diferenciado. Então, muitas vezes eles querem atrair talentos para uma determinada escola, para subir a escola como um todo. Então, eles criam um programa de STEAM, né, que é Science, Technology, Engineering and Math, super bom para Elementary Middle School. Aí as crianças vão estudar lá, tá? Então, são programas focados. Pessoalmente, eu acho que as escolas Magnet fazem mais sentido no high school, porque aí você vai ter os International Baccalaureate, que é um tipo de diploma europeu. Você vai ter algumas escolas que têm o Magnet, é o ACE, que é o Cambridge. As escolas técnicas, as 3 escolas técnicas de Broward, né, que é a McFadden, a Sheridan e a Atlantic, que tem cursos maravilhosos, elas são consideradas escolas Magnet. Então, a criança chega no 9º ano, ela faz os 2 primeiros anos exclusivamente high school, e vai aprendendo, vai visitando o college, e a partir do 11º, ela faz metade do dia high school e metade do dia ela já faz a certificação, tá? Então, por exemplo, meu filho está fazendo desenho industrial. Então, ele sai com mais um diploma. Ele sai com o high school e com um outro diploma. Então, existem na área de música, existe na área de culinária, medicina, coding, cybersecurity, veterinária. Então, às vezes, existem crianças que são mais mão na massa, né? Então, assim, muitas dessas crianças, elas se beneficiam com esse tipo de aprendizagem mais prática, entendeu? Por exemplo, meu filho tem déficit de atenção. Então, para ele, ir para uma escola técnica foi muito bom. Ele acabou se encontrando nos assuntos, nos amigos, um pessoal mais focado, mais, né? Então, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, basicamente é isso. É um programa específico dentro de uma escola ou uma escola inteira que é considerada Magnet, tá? Ficou claro? É meio chatinho esse assunto. Ele é legal, mas ele é complexo. 211. Todo mundo já ouviu falar no 911, né? Tá em perigo, liga para o 911. Deixa eu passar a gente para cá para vocês poderem ver o slide. O 211 é uma linha de 24 horas de suporte, onde você pode telefonar para tirar dúvidas. Então, questões de depressão, questões de problemas familiares, abuso, alimentação, eles têm um banco de dados para te auxiliar e te direcionar, tá? Então, você vai saber para onde se dirigir em caso de necessidade, tá? Então, você liga nesse 211 e eles vão passar informações importantes para vocês, né? Provavelmente, e se for alguma coisa que seja um risco à vida, eles já vão acionar o que tem que ser acionado, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Espera aí. Perdi todo mundo aqui. Eu vou ler 3 cenários, tá? Que são basicamente um de high, um de middle e um de elemento, tá? Eu vou fechar aqui porque eu não consigo ler comigo na tela. O Luiz é um jovem de 15 anos que está no 10th grade, ou seja, ele é um sophomore, que começou a mudar. Os professores do Luiz relatam que de um estudante dedicado, com excelentes notas, ele está tendo um péssimo desempenho na maior parte das matérias e nem sempre ele frequenta as aulas. Ele era do Varsity Football Team desde o ensino médio,
E o treinador está preocupado, ligando para os pais, os amigos estão preocupados. Então, em resumo, ele está mandando vários sinais. Então, o que você percebeu, né? Vamos bater um papo aqui. O que vocês veem, né, Flávia e Isabela, de sinais de alerta nesse cenário? Uai, preocupante porque o menino perdeu o interesse em tudo. Então, para mim, falta de interesse em tudo, ou ele está entrando num estado depressivo, ou ele está querendo chamar a atenção dos pais ou de alguém para alguma coisa. Então, isso, eu vivi isso com meu filho mais velho. Então, eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer. Entendi. Você entrou em contato com a escola? A escola entrou em contato comigo. Entendi. Então, meu filho tinha exatamente 14, estava no primeiro, era BI, não era aqui, era no México, quando meu filho, cheio de amigos, super bem na escola, mas aí a namorada largou, esses meninos são todos intensos, sei lá. E aí, não, a escola me ligou Nessa idade, a gente ainda acha que o primeiro amor vai ser o amor da vida inteira. Ah, não, mas eu acho que agora os meninos são 880, não sei, quem sou eu para julgar o resto do planeta, mas a escola me ligou falando que um dos pais tinha ligado para a escola avisado que o João Vitor, meu filho mais velho, tinha falado com a filha dele que queria suicidar. Quase esqueci, não sabia o que, nunca falei, nossa senhora, perpétuo socorro, não sabia o que fazer. Eu fui para a escola assim, tremendo, porque eu não sabia o que fazer, não sabia para quem ligar, não era meu país, eu sozinha, meu filho mais meu primeiro filho, foi horrível. Então, quando você fala assim, o menino perdeu interesse, ele perdeu 11 quilos, não quer mais, não treina, não tem mais interesse por nada, esse menino está entrando em depressão. Alguma coisa me chama atenção para isso, depressão, um conflito grande, ele precisa de uma ajuda de um profissional da área psiquiatra, alguma coisa assim. Eu acho que é sério essa situação. Então, na verdade, o que a gente, né, existem alguns recursos, como eu mencionei, né, as linhas, existe o PIRC, existe as linhas da escola de Social Emotional, existe o counselor, existe a pessoa de behavior na escola, e então é realmente um assunto que existe se for uma emergência, como eu mencionei, o 211, né, então ficar atento e não esperar para tentar conseguir os apoios e os recursos que existem, mas muitas vezes eles não são óbvios, tá? Então, muitas vezes o pai e a mãe no momento falam, Broward não oferece nada. Oferece, é que às vezes você tem que saber o caminho das pedras, você tem que abrir aquele website, basicamente, às vezes é isso, né? Que não sabe nem que existe. Então, hoje já né, a gente já falou um pouco, eu não tenho tempo de abrir cada uma das páginas, né, que a gente só tem 1 hora aqui, mas com certeza as informações existem, né, então nunca deixe para pedir apoio, pedir uma assistência quando uma situação dessa começa a acontecer na vida da criança. Aí, a outra... Espera aí. Ô, Jô, como a gente não tem ninguém de middle school, você não tem filho no middle, tem, Isabela? Não, nem a Flávia, né? Então, eu vou passar direto para o elementary, o que você acha? Que aí a gente abre para perguntas. Então, o Damian, ele tem 7 anos, ele está no segundo, ele tem 7 anos, está no second grade, né? Devido à pandemia, né, ele passava a maior parte do tempo em casa com a família. Então, os pais ficavam monitorando a conversa dele, e ele, que normalmente era uma criança quieta e dócil, ele começou a se tornar muito agressivo. Ele grita, e sempre que um dos pais precisa sair de casa, ele começa a chorar e não quer que ele saia. Você consegue abrir? O que vocês acham aqui? Flávia, você consegue participar, já que é bem a idade do teu filho? Consigo. Eu acho que aí aconteceu mais ou menos o que vi aqui em casa, né?
eu mudei para os Estados Unidos bem na pandemia. Então, eu cheguei aqui no primeiro dia do Spring Break e a escola não voltou mais. Então, meu filho ficou sem contato com qualquer criança por 6 meses. Muito difícil. Muito difícil. Então, ele também mudou o comportamento dele, ficou mais agressivo, tinha muito medo de ficar sozinho, né? Então, eu vejo como a criança de 7 anos, ou a criança, ele na época tinha 5, eles são muito sociáveis, né? Eles sentem falta de conviver com outras crianças, eles aprendem com outras crianças, muito embora nós pais queiramos dar todo o suporte emocional e achar que a gente basta para eles, isso não é verdade. Não. Eles precisam também conviver fora de casa, né? Então, acho que deve ser algo mais ou menos nessa linha. Exato, exato. Então, na verdade, como a gente já, graças ao bom Deus, né, voltou à socialização, é legal a gente tentar ver e procurar e entender se está tendo algum resquício desse período que ele está trazendo e carregando, tá? E do ponto de vista emocional. De novo, aquele Social Emotional Toolbox é muito legal e tem para todas as idades. Então, tem vários desenhinhos que você consegue, bem curtinhos, assim, que você consegue criar esse canal de comunicação com a criança e que vai, às vezes, auxiliá-lo em empoderar a criança para passar pelos próximos anos, né, com esses traumas, né, que bem ou mal foram criados, essas experiências difíceis que foram criadas aí durante a pandemia, para que eles possam se fortalecer como seres sociáveis que são, né? O povo quer que a gente respire mesmo, né? Querem fazer? Eu não sei. Esse a gente já fez no início. Ah, não, é outro? Ele queria encerrar, mas eu acho que besteira. Acho que não precisa. Não, eu prefiro, já que a gente tem ainda aí 10 minutinhos, eu prefiro abrir o microfone, vocês se sentirem à vontade para perguntar alguma coisa desses recursos e usar esse tempo de uma maneira mais... Exato, exato. Alguma dúvida? Porque eu sei que é um monte. Mônica, eu queria que você falasse um pouco mais dessa escola da Magnet School. Tá. Porque, assim, eu já procurei bastante informação a respeito, porque eu queria entender como funciona, e eu não consigo entender exatamente o que é. Parece que eu vi que ela começa no elemento e como você disse, não faz muito sentido. Eu queria realmente entender, assim, como que seria uma Magnet School para o Elementary, o que a gente tem aqui na nossa região, né, em Broward, enfim. Então, eu abri aqui, vou colocar no chat, tá? Que eu acho que esse vale a pena ter fácil. Esse aqui é o site do School Choice, tá? Aqui, tá vendo? Explore your options. A gente consegue visualizar o que eu falei, tá? Então, ai, que droga, ele não vai deixar porque... Ah, não, tá aqui. Então, vamos supor, vamos pensar em escola, como tá fechado, algumas coisas não aparecem para mim. Carreira, select a choice. Vamos pensar aqui. Elementary, tá? Então, o que a gente tem? Nossa, tá estranha a imagem. Provide, school website. Não gostei dessa daí, peraí. Mas você consegue, combination, K-5. Não, peraí, K-5, cliquei errado. Tá, por exemplo, a gente tem uma Magnet School que é o método Montessori, tá?
Onde ela está aqui? Então, você percebe que elas têm... Desculpa, gente. Você consegue ver quais são os programas que eles têm, tá? Então, como eles estão fechados porque não está aberto a... Como o prazo está fechado, você não consegue ver o que tem porque não tem vaga agora. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa Atlantic West Elementary, ela tem um programa de STEAM. O foco deles é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? Por que eu falo que eu não vejo, Mônica, que não sou da área de educação, assim, não sou pedagoga, não sou professora, eu sou mãe, né? Eu acho muito difícil perceber num filho uma tendência para a área de exatas numa idade de elementary school. A Josi até coçou a cabeça, né? Falei besteira, João? Mas eu acho que é muito cedo, entendeu? Mas, às vezes, você pode tentar colocar durante um período no STEAM de matemática, um período em música, um período, tá? Então, porque eles têm, cada escola tem um foco diferente do Magnet, tá? Então, por exemplo, essa aqui, essa Bayview Elementary, ela tem o programa Cambridge, que é um currículo europeu baseado na Universidade de Cambridge, que eles têm eles têm mais field trip, projetos, é uma educação um pouco mais, puxa, como que chama isso? Mais holística a maneira de apresentar as matérias, tá? Então, para Elementary tem vários tipos, né? Uma das mais concorridas é realmente as Montessori, realmente é bem difícil entrar. Então, algumas vezes eles fazem sorteio, tá? Para você poder definir. Então, quando abre o período, você pode tanto pedir... Então, se aqui tem, olha, ele tem um Magnet Program e ele tem o Reassignment. Então, você pode, de duas maneiras diferentes, se essa for a escolha da escola que você quer, então a criança pode entrar via um Magnet Program, que ele tem transporte, tá? Limitado, né, em algumas regiões, ou Reassignment. O Reassignment não tem transporte, tá? Acho que eu mais confundi do que ajudei, né? Não, ajudou sim. Uma coisa que eu ia te perguntar, quando você, por exemplo, se você vai optar por um Magnet Program em uma das escolas, você aplica por ali, é um Isso. sorteio ou é uma análise de currículo que vem Normalmente é um da escola? sorteio. Ah, tá. Então, Tá. pouco importa o grade da criança. Para elementary, até porque, né, até terceiro ano eles não têm uma nota, né? Eles vão ter o primeiro FSA no terceiro ano. Eu não lembro de ter visto requisito de nota, tá? Tá. Mas agora eles têm esse FAST, né? mas o FAST, ele começa no terceiro ano também, né? Não, eu já recebi do meu filho agora esse ano. Ele É fez verdade, não, é verdade. No Parent University eles mencionaram isso, que eles vão monitorar desde antes. Acho que desde de 5 anos, né, que eles vão monitorar. Eu não sei, eu sei que o meu do segundo ano já veio com esse FAST aí. Então, como não saiu a regra para 2023, 2024, porque você vai, como que funciona? De dezembro a fevereiro está aberto o período, tá? A gente, né, faz a inscrição. Durante essa janela, você pode fazer até 3 inscrições, tá? Caso o seu filho seja o que chamam de awarded, né? Você vai
Geralmente, lá para 10 de março, sai o resultado. E aí você tem 3 ou 4 dias ali, uma semana, para fazer a matrícula na escola nova para o ano que começa em agosto. Por que isso? Porque com as vagas remanescentes, eles abrem a janela 2, a janela 3, tá? Só que o que acontece? As melhores escolas, na janela 1, elas já estão lotadas, Tá. tá? Então, uma coisa que é importante, visite a área onde está a escola. Por quê? Porque, como eu disse, em alguns casos, essas escolas magnet, elas têm por objetivo atrair talentos para subir médias de escolas que anteriormente elas tinham médias mais baixas. E geralmente essas escolas estão em ambientes socioeconômicos mais Baixos. ou realmente com algumas características de comunidade. Então, Você acaba tendo uma diversidade maior dentro da sala de aula, né? Que ou pode ser não. positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, o meu filho foi visitar, na época que ele foi visitar uma das escolas, e ele não se sentiu bem lá, entendeu? Porque ele se sentiu diferente de todo mundo, entendeu? Então, assim, visite o lugar de dia, visite o lugar de noite. Né, agora que não tem a pandemia, provavelmente tem os open houses. Faça a lista das escolas, fique atenta para as datas do open house, vá visitar a escola por dentro, tá? Eu acho, por quê? Porque aí você toma uma decisão, né, bem fundamentada, né? Então, Você, Mônica, falou que as melhores, a janela logo enche. Como que eu sei quais são as melhores? Tem a lista, por exemplo, das high schools, você tem a lista das melhores high schools dos Estados Unidos. Pois Então, mas isso de uma maneira geral. Estou de uma falando maneira nos geral. magnet. Estou falando nas magnet. Então, mas aí você vai ver, por exemplo, acho que é Pompano Beach High School. Ela é uma escola em que ela tá no norte do distrito de Broward, e dentro dela ela tem um magnet de computação, se eu não me engano. Então, provavelmente, é essa computação que puxou a Pompano Beach para cima. Então, você vai fazer, como que você vai fazer essa pesquisa? Primeiro, ali onde eu mostrei, você consegue pesquisar por área de interesse da criança, tá? Não só pelo grade. Então, você vai pela área, aí você começa a localizar as escolas, e aí você vai fazer a sua visita, né? Então, tá vendo? Aqui como é high school, eles já exigem um FAFSA, um FSA e um GPA, tá vendo? Na Boy Anderson. Então tem também, então eles já fazem as exigências. Mas um aluno de high school que já fez o 9º ano, por exemplo, no caso do meu filho, seria do 10º para diante, ele ainda pode entrar num programa desse? Ele pode entrar, ele vai poder entrar, ele vai, provavelmente, eles vão ter que, ele vai ter que talvez vai estar faltando alguma matéria que eles vão ter que colocar na grade dele, entendeu? Mas no final, ele não perde, assim, tipo assim, ele não vai perder um ano, não vai ficar um ano a mais por isso, não. Eles vão dar um jeito para que no final dos 4 anos ele conclua. Isso, porque aqui você se forma por crédito, que é uma parte do que a gente vai conversar semana que vem. Então, você se forma, você tem que ter 24 créditos para se formar no high school, tá? Então, o que a escola, uma técnica ou uma magnet faz? Ela concentra as matérias do core nos primeiros 2 anos e coloca as eletivas no terceiro e 4º ano do high school. Então, ela concentra. Então, por exemplo, hoje meu filho tem 2 matérias core, então ele tem uma ciências e uma matemática no primeiro semestre,
Uhum. E ele tem 2 aulas por dia da parte técnica de desenho industrial, ou de mecânica, ou de medicina, ou de coding, ou de aviação. E assim, qual é o impacto de você sair de uma escola dessa para ser aceito na universidade? Porque eu entendi que é uma escola de ensino técnico nível médio, como se fosse uma escola profissionalizante lá no Brasil, ou não? Mais ou menos. Os alunos, todas as matérias na escola técnica são honors, então eles saem com GPAs muito bons. 96% são aceitos em grandes faculdades com bolsa. Existe um preconceito, que inclusive eu vivi em casa com meu marido muito, né? Porque no Brasil a mentalidade é quem faz técnico não vai fazer faculdade. Né? Não é assim, não é não. É porque não conseguia passar porque o ensino técnico era específico, né? Então, mas aqui não, você tem tudo. Tá? E como as faculdades se baseiam em notas, em outras coisas também, os alunos saem com notas muito altas desses cursos, tá? Então, até porque eles são obrigados a manter uma determinada nota para manter o lugar deles na escola. Você não tem que reaplicar todo ano, né? Então, a sua pergunta, por exemplo, meu filho fez 2 anos em uma técnica, que ele estava na Sheridan, e aí, por várias razões, a gente mudou ele para McFadden. Então, ele está tendo, eles tiveram que fazer uma adaptação no currículo dele, porque algumas matérias a Sheridan dá no 10º e a McFadden dá no 11º. Então, tem aula que ele faz com o 9º ano, aula que ele faz com o 10º ano. Isso está acontecendo com meu filho Isso no acontece. Cypress, porque é como se fosse universidade, mesma coisa que universidade. Exatamente, mas o high school, como ele é crédito, você acaba se misturando, você não tem uma sala que nem no Brasil, que você faz 1º, 2º, 3º e então... e assim, aí tocando nesse assunto, eu acho essa uma grande desvantagem aqui, principalmente para a sociabilização dos adolescentes. Sim, mas meu filho, o maior problema dele agora é esse. Então, sabe aonde ele vai fazer amigos? No clube. No clube. Que inclusive é importante para as faculdades, tá? Mas essa é uma conversa mais longa que a gente vai ter depois, tá? Deixa eu fechar isso aqui, voltar lá para a gente. Vou parar de share, pronto. Tá, gente, mas... Ô, Ju, você quer tirar uma foto da gente para mandar para a Mônica, a minha ex-chefe? Deixa eu tirar aqui, peraí. Aí eu mando para ela, se ela quiser publicar na coisa do distrito. Então, mais alguma dúvida que eu possa tirar? Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Obrigada de novo, Jô, pelo convite. Obrigada, Nova, pelo reconhecimento, né, desse meu trabalho, dos últimos 4 anos, que foram muito importantes para mim. Eu aprendi bastante. Nós aqui agradecemos, Mônica. Muito obrigada pela excelente apresentação, como sempre. Obrigada. Acho que foi bem importante conhecer os recursos, os websites, todos, né? Bem abrangente, e essa parte do Magnet School também, bem interessante, bem legal. Né? Então tá bom, gente. Olha, muito obrigada. Esperamos poder tê-la novamente. É só me convidar, estou aqui e a gente vai conversando. Obrigada, Isabela, obrigada, Flávia, pela participação. E só voltando a lembrar que nosso próximo encontro, então, é no dia 17 de novembro, e o tema será suicídio. Se vocês puderem nos ajudar na divulgação, né? Quem sabe um dia a gente chega a 30 mil também, né, Mônica? Eu acho que vai ser difícil, mas a gente tem que tentar. Se a gente tiver 30 na sala, eu estou bem feliz. Se chegar a 30 já é excelente, né? Já fico feliz, tá bom? Mas muito obrigada, só me manda o flyer, Raquel, eu ponho nos grupos. Obrigada, Flávia, obrigada, Raquel. Tchau, obrigada, gente. Mônica. A Raquel reapareceu. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.